Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que tem sido pedido para nós, né, por pais e mães, e no decorrer dos nossos anos aí de atuação profissional, a gente já teve muitos relatos de dificuldades de adultos em tratar desse tema com crianças, né? Que tema é esse? É a sexualidade, que até ainda nos dias de hoje é um tema que muitos adultos têm dificuldade de abordar, de responder questões, né, sobre dentro desse assunto. E o que é a sexualidade? A sexualidade é um processo que acontece desde o nascimento e se estende por toda a vida, né, da criança até a fase adulta, mas a sexualidade da criança é completamente diferente da sexualidade do adulto, né? A sexualidade não quer dizer, não significa o sexo. Erotização, a erotização, né? Que muitos adultos, quando a criança traz esse tema, né, já se reporta ao conceito que ele tem. Então, a sexualidade são coisas diferentes para a criança e para o adulto. O que a gente pode dizer é que assim, a gente tem três frentes de descoberta da sexualidade da criança. Uma é das relações afetivas que ela vai construir durante a vida, que essas relações vão trazer prazeres e desprazeres para essa criança, né? Tem a questão do prazer com o próprio corpo, que também é a questão desde as sensações do pequeno até isso vai se desenvolvendo até que isso se torne um pouco mais sexual, como vocês acho que, né? Como o adulto diz, né? E também a questão da descoberta do gênero, né? Do masculino ou feminino. A primeira relação da criança é estabelecida com a mãe, né? Na questão da amamentação, dos primeiros cuidados, né? A primeira relação afetiva, dos cuidados. A primeira pessoa que tem esse contato com a criança é a mãe. Então essa é a primeira relação de prazer, é o vínculo prazeroso da criança, é o primeiro vínculo de prazer da criança é com a mãe. A partir daí, ela tem um vínculo com as pessoas da família que moram na casa dela, com os parentes mais próximos. Isso vai se desenvolvendo durante toda a vida. De que forma? Ela vai entrar na escola, ela vai ter os amiguinhos. Então, ela vai criando esta rede de relações e vínculos que também faz parte do desenvolvimento da sexualidade dela, né? Que está totalmente relacionada ao lado afetivo, né? E aí, assim, a partir mais ou menos dos 2, 3 anos, né, a criança começa a fazer a descoberta dos gêneros e das suas diferenças. Então, assim, a criança começa a perceber que a criança é diferente do adulto, né, que o homem é diferente da mulher. E aí, nesse momento, é importante a gente ter o cuidado de não ficar criando rótulos, né? Porque, em que sentido? De falar que, você é menino, você joga bola, você é menina, você brinca de boneca. A gente acha que não, mas até hoje ainda existe muito adulto que lida com esse tema dessa forma. Então, assim, a criança tá fazendo o que ali? Na brincadeira dela, né? Na imaginação dela, na criatividade, ela tá fazendo uma representação da vida real. Então, assim, o menino tá brincando de casinha, de comidinha, o menino tá brincando de boneca como se fosse um filho, a menina tem vontade de jogar bola, de brincar de carrinho, de fazer lá, né, os bonecos até super-heróis e tudo mais. E tá tudo bem, é assim, é uma brincadeira de criança. A brincadeira de criança não está relacionada ao mundo masculino e ao mundo feminino, isso é coisa do adulto. Que é uma fase de representatividade da criança super importante para o desenvolvimento dela, onde ela vai descobrir... De usar a imaginação, né? De deixar a criatividade você tem que deixar embora para ser aflorada. Se você já vai tolher a criança nesse momento, você já corta a criança numa fase de desenvolvimento dela que é super importante. Então, assim, não tem problema brincar de casinha, não tem problema... Isso não significa nada. Porque ela está representando o que ela vê, é a descoberta da representação da vida. Então, assim, isso não quer dizer absolutamente nada, né? É simplesmente ela está descobrindo relações, descobrindo papéis, né? São os papéis que ela vai viver lá na frente. Reproduzindo situações da vida dela, da vida dos isso adultos até é que a cercam. interessante muitas vezes, porque a gente descobre a partir dessas representações algumas coisas que podem ser até precisam ser trabalhadas de outra forma. Às vezes tá tudo bem, tá tudo normal e tá tudo certo e vamos em frente, né?
E um outro grande tabu também que as pessoas têm é quando as pessoas vão falar da masturbação, né? E a gente fala em masturbação enquanto toque e descoberta do corpo. Porque para criança ainda, né? Para criança, ela tem essa fase, é normal e é descoberta do corpo, né? Na verdade, assim, nessa fase, né, como que a gente pode lidar, assim, que dicas que a gente pode passar para vocês de como lidar com a criança nessa fase, né? Primeira coisa, encarar de uma forma completamente natural, porque a masturbação, como a Andrea falou, no sentido da descoberta do prazer, da sensação, né? A criança está explorando ali uma sensação gostosa que ela está descobrindo. A gente ainda não está falando da adolescência e nem da fase adulta. Então, lidar da maneira mais natural possível. Se a criança está ali brincando, né, se manipulando, descobrindo o corpo dela, e a gente está vendo, primeiro, não fingir que não estamos vendo, né? Não dá assim, para fingir que eu não tô vendo. Eu tô vendo, e o que eu faço? O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso chamar a criança para tirar ela daquela situação e desviar a atenção dela para uma outra coisa, né? Chamar para ajudar, para brincar, para tomar um banho, para fazer qualquer coisa, tirar ela daquela situação, desviando a atenção dela, mas assim, de uma maneira natural. Não falar, tira a mão daí, tá errado, que feio, olha que coisa feia, não pode. Então assim, não punir, né? Não falar, se você fizer isso de novo, você vai ver. De forma alguma, assim, isso não é uma atitude boa da parte do adulto, porque a gente vai criando um tabu maior ainda, né, pra criança, e aí às vezes tem adulto que fica esbravejando, que fica dizendo que não tá na idade. Então assim, se ela tá ali, se ela tá mexendo no corpo dela, se ela tá tendo aquela sensação, ela tá na idade, né, ela não tá na idade do adulto levar para um outro caminho e começar a falar de sexo. Obviamente que não. E se ela tá fazendo na sua frente, ela não tem noção de que isso... De forma alguma isso é perverso e proibido. Ela não tem essa maldade, então... né? Nem censura, nem nada. Assim, ela tá fazendo ali porque, como ela tá brincando com uma coisa, de repente ela começa a brincar com o corpo dela, descobre, que delícia e fica. E tem muita criança que até vem contar, vem mostrar, dar risada, né? Com a maior ingenuidade. E é assim também que a gente pode tratar para não criar nada que lá na frente vai atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Até porque, assim, a sexualidade, ela tá muito ligada à formação de identidade, de autoestima, a formação de como se dão os relacionamentos e os afetos da criança. Então, de repente, você quebra esse desenvolvimento, você corta isso, lá na frente ela não vai saber como lidar com algumas coisas. E assim, alguns amiguinhos, algumas amigas, é tudo tão simples para a criança, né? Ela está se descobrindo e ela está fazendo parte do desenvolvimento normal de uma criança, né? Então assim, para que isso fique bem tranquilo, que a gente sempre fala em todas as lives, o principal é que a gente criar conversas honestas com a criança, né? Ter sempre uma conversa, uma relação de honestidade com a criança, com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, aonde a criança, ela sabe que ela pode perguntar, ela pode te mostrar, ela pode dividir as coisas que estão acontecendo com ela, porque às vezes ela ouviu alguém, ou às vezes mesmo numa dessas reações suas, que você não, né, falou, não pode, não, se bravejou, você fecha a criança para se abrir para qualquer coisa, para você, para um medo, para uma vergonha, para uma situação que ela tem que ter a clareza, ela tem que ter a segurança para que você seja a pessoa com quem ela vai se abrir, vai perguntar e vai dividir as coisas, né? Exatamente, E aí, quando esse adulto, né, mais próximo da criança, que vai ser a referência dela, se isenta desse papel, o que pode acontecer, né? Essa criança vai se tornar um indivíduo despreparado, um adolescente despreparado, que hoje não fica despreparado de informação, porque a informação tá aí para quem quiser ter acesso, né? Conforme eles vão crescendo, eles mesmos já procuram sozinhos. Mas assim, às vezes fica despreparado no sentido do quê? De
ter uma gravidez indesejada, de contrair doenças, porque a informação está, mas assim, tá lá para quem quiser ler. Ele lê, finge que não é com ele, passa reto e não tá preocupado, vai fazer o que der na cabeça, né? E às vezes, assim, o grupo também acaba que influenciando para ter, né, atitudes corajosas para fazer. Você acaba tendo informações distorcidas a respeito do que você está sentindo, do que você está passando, porque as crianças hoje, gente, a gente tem que lembrar que elas às vezes sabem mais que a gente, né? Assim, em termos de maturidade, elas... Sim. Elas vêm com coisas pra gente que realmente assusta. Teve tempos desse tema não ser tratado dentro de casa de forma alguma, ao contrário, né? Se alguém levantasse abordasse esse assunto, mãe e pai já mandava ficar quieto e não podia nem entrar nessa questão. Mas o mundo mudou, né? E a educação também tem que acompanhar, porque assim, hoje a gente tem informação aí, a internet tá aí, tem fotos, tem vídeos e a criança tem que saber, o adolescente tem que saber, e a gente não pode confiar que ele vai buscar tudo que ele precisa na internet, né? O adolescente vai buscar aquilo que ele acha que é suficiente para ele, e ele sempre acha que ele dá conta com pouco, né? Ele sempre acha que não precisa de muito. E com o que convém, né? Exatamente. Porque às vezes você quer saber o que te convém, o que não convém, você finge que não é com você. Você passa reto e tudo. E aí, assim, se tornar vítima de assédio, vítima de pedofilia, até na rede mesmo, né? Porque você conversa às vezes com adolescente, não, eu sei, eu não falo de mim, eu não dou abertura, eu não sei o quê. É só a pessoa achar um canal, assim, que o adulto tem, né? Que tem esse tipo de comportamento, infelizmente, acha meios de chegar e de se aproximar. É só a pessoa achar um canal de algum assunto, de algum tema que seja de interesse e saber abordar, que daqui a pouco esse adolescente está quase que no colo dele, né? A gente tem vários relatos aí de pais, de experiências e filmes e vídeos e tudo mais, que mostra isso, o perigo que é isso. Então, assim, a gente não tem como evitar um caso de pedofilia, a gente não tem como evitar um caso de assédio, porque isso não é feito pela criança nem pelo adolescente, é feito pelo adulto. Mas uma criança, um adolescente, com esse vínculo estabelecido, com alguém de referência dentro da família, com essa abertura, sabendo que ele tem esse espaço, né? E essa confiança, essa segurança para se colocar, para trazer um medo, para trazer uma vergonha, para trazer uma situação que ele se sentiu desconfortável, ele minimamente pode, numa situação que ele se sinta ameaçado de alguma forma, ele tem para onde correr, ele tem a quem recorrer, né, para trazer. Mesmo assim, às vezes ainda não traz, porque quando tem um adulto por trás, esse adulto pode ameaçar, né, pode chantagear e aí pode pressionar e essa criança fica coagida. Mas quando ela tem um espaço, a chance dela dividir isso com alguém é maior. Até porque nós sabemos que às vezes assim, isso ajuda a evitar. A gente estava até conversando um pouco antes do nosso vídeo. Tem sites que você entra naquele site que no que é estritamente para aquela criança. E você deixou a criança ali sozinho, ela pode, daquele ela vai clicar em outro, que ela vai clicar em outro. E vocês já repararam, né? Quando a gente tá no YouTube, assim, a gente clica num vídeo aqui do lado aparecem coisas que você fala, nossa, mas isso não tem nem nada a ver com aquilo que eu tava procurando. Então, assim, essas pessoas têm inúmeras maneiras de estar fisgando e pegando e indo atrás dessas pessoas que são mais, né, principalmente das crianças. A gente sabe que esse é um medo, são mais vulneráveis, que é um medo que todas as famílias têm. Então, assim, esse cuidado que as crianças têm que ter com ela mesma é uma coisa que a gente tem que, desde pequenininha, na hora que você está cuidando da criança, enquanto cuidado mesmo, você já tem que estar tratando deste cuidado com o corpo, do que é seu, enquanto resguardar o que é seu, né? Assim, o seu corpo é o seu corpo, ninguém vai mexer no seu corpo se você não quiser, assim como você não vai mexer no corpo de ninguém que não queira isso, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tornar o mais natural possível. E a gente sabe que às vezes é fácil falar, muita gente talvez fale, mas é fácil falar. Não, é difícil falar, mas a gente tem que tentar. E é difícil fazer, né? Mas a gente não existe uma fórmula para evitar, mas existem caminhos que podem minimizar esses riscos, né? Eu acho que isso que é importante. A gente tá sempre atento para minimizar ao máximo esses riscos de ser vítima de assédio, de pedofilia e de estar num caminho mesmo
né, que não indevido, vamos dizer assim. Porque quantas vezes, às vezes você está querendo fazer alguma coisa na internet, não chega seu filho, seu sobrinho, eu sei fazer isso pra você. É pôr uma foto aqui, é pôr uma foto lá, e a gente fica olhando e falando, nossa, ele sabe muito mais do que eu. Então, quanto isso, a hora que ele tá ali no vídeo sozinho, que você acha que ele está só naquele conteúdo que você quer que ele esteja vendo, né? O quanto isso não pode estar indo por outros caminhos. Então, assim, lógico que não é aquela coisa de, como a gente falou, tudo com naturalidade, não precisa ficar o tempo inteiro em cima, mas fiquem atentos, prestem atenção nos programas da internet, nos programas da televisão, que às vezes também. A gente não tá nem aí com o que tá passando, a televisão hoje em dia é altamente erotizado o tempo todo, é por aí que eles... propaganda, é programa, é tudo, né? Então assim, prestem atenção, até porque se tá passando não deu tempo, então vamos explicar o que tá acontecendo, porque tem criança que pergunta e você fala, isso não é pra sua idade, e não é assim, se tudo for ficando pra depois, isto vai ser procurado. Você até pode falar, isso não é pra sua idade, né? Mas, porém, dependendo da idade, dá pra explicar um pouquinho mais. Porque olha, isso você vai saber depois, isso tem a ver com namoro, isso tem a ver com... que não é pra... Você agora não tá nessa idade. Porém, é isso que tá acontecendo. Né? Explicar o que tá acontecendo, mas de uma forma tentar ser sempre o mais natural possível. Acho que recorrer à escola também, né? Na medida de que, assim, tem famílias que, por mais que tentem, não consigam, né? Atingir esse aluno. E, às vezes, a escola pode ser um lugar de ajuda, de né? Parceria, usar livros com figuras, com imagens, em casos muito gritantes, assim, em casos que tem uma dificuldade muito grande dos adultos, ou então que a criança está com uma questão muito exacerbada, muito exagerada, recorrer a um profissional, a um psicólogo, a uma ajuda, né? Porque existem profissionais também que estão aí para várias questões, inclusive essa, numa idade mais avançada, né? Não da criança tão pequena, mas acho que vale, assim, a gente ter esse tipo de preocupação e esse olhar, não encarar como um bicho de 7 cabeças, porque não é, né? E nós tivemos até aqui no nosso canal uma mãe que pediu pra gente abordar esse tema, para falar, né, de como evitar a questão do abuso sexual. Então é o que a gente já falou, a gente não tem como evitar, porque se isso fosse possível, eu acho que todos os adultos, né, de bom senso e de uma cabeça boa no lugar, evitaria, mas a gente pode tentar minimizar esse risco, né? E aí ela pergunta da questão do surdo, e só pra a gente finalizar aqui, eu acho que assim, independe se meu filho é surdo, independe da condição dele, é meu filho, e a orientação é a chave, né? O vínculo a aproximação, a comunicação é a chave da questão, assim, não tem como todas as outras questões que fazem parte da educação de um filho, demanda tempo, demanda paciência, demanda você ter ali um acesso mais fácil. Então, por exemplo, no caso do surdo, a questão da comunicação é fundamental, né? Essa mãe, que a gente vive conhecer falando, a língua, né? Para as nossas mães, conheçam a língua é importante da língua de sinais. Você tem um acesso muito mais rápido ao seu filho, né? Do que ele vai ter que perguntar para o outro, que vai perguntar para o outro. Então, assim, a comunicação verdadeira. Isso faz uma diferença tremenda no desenvolvimento do seu filho, né? Enquanto relação pai e filho mesmo, né? E aí estar disponível para essas questões, né? Estar aberta, não falar, nossa, não pode, é proibido, tá errado, é feio. Quando você crescer, você vai saber por que eu tô falando isso. Então, assim, não tem necessidade. Nos dias de hoje, a gente não consegue dar conta de, com uma informação dessa, fazer com que ele abafe o caso, né? Assim, até porque hoje em dia eles estão muito mais curiosos, as crianças, os adolescentes, eles querem saber, eles estão sedentos de informação e eles sabem que ele tem essa informação na internet na hora que ele quiser. O nosso papel, acho que hoje é muito mais orientar, mostrar para eles como usar todas essas informações, né? Do que ficar ali só na questão do conteúdo, porque o conteúdo está de fácil acesso. Então, acho que o papel do pai é mesmo de orientar, de instruir, de se aproximar, de criar o vínculo e de deixar claro que aqui você tem espaço para isso. Eu sou uma pessoa disponível para você, para conversar sobre isso também, né? Acho que isso é fundamental, assim. E é isso aí, gente. Acho que hoje a gente veio mais para
dar umas dicas para vocês. Aqui a gente também não é especialista no assunto sexualidade, a gente sabe que é um assunto bastante sério, a gente quer deixar isso bem claro, mas da nossa vivência e do que a gente conhece de desenvolvimento humano, eu acho que isso a gente pode, o que a gente trouxe são coisas que a gente realmente acredita e que a gente sabe que surtem efeito e que fazem toda a diferença na vida de uma criança, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado, que aproveitem para refletir, para pensar um pouco nessas questões e até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Deixe seu like, deixe sugestão, tragam temas, que estamos aqui. Toda semana a gente vai postar um vídeo no canal. Então, até a próxima. Tchau!